Alô, amigo do canal, temos aí com... Eu cumprimento a todos aí na paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aí estamos gravando um vídeo aí para o levo espiritual de todos aí, para que todos sejam abençoados pelo nosso Deus aí. E hoje eu quero contar o meu testemunho, a história da minha vida, e espero que sirva de exemplo para todos aqueles que tiver inscrito ou aqueles que vão assistir o nosso vídeo, e que todos possam ser abençoados pelo meu testemunho, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus para todos vocês. Em nome do Senhor Jesus, todos aí serão abençoados aí pelo nosso Deus, recebendo as bênçãos de Deus na sua vida. E antes eu quero pedir que se inscreva no nosso canal aí, não custa nada você se inscrever no nosso canal, divulgar a palavra de Deus e divulgar os nossos vídeos também. Se inscreva e divulgue os nossos vídeos, que a gente vê tantos vídeos aí que não é da palavra de Deus, de outras coisas, e cresce muitas vezes com coisas que, brincadeiras, coisas que nada a ver muitas vezes. E quanto mais nós devemos de valorizar a palavra de Deus, aquilo que fala da Bíblia Sagrada, aquilo que edifica. Então a palavra de Deus, ela nos edifica, ela nos traz uma vida futura, entendeu? A palavra de Deus que você ouve hoje, Jesus falou assim: aquele que ouve minhas palavras e guarda, é semelhante a um homem prudente, que edificou a casa na rocha, que vem os ventos, vendaval, e a casa fica firme. É os que ouvem a palavra do Senhor. E então a Bíblia também diz que a palavra de Deus é como um favo de mel, é saúde para os ossos e saúde para a alma. Então é importantíssimo muitas vezes nós valorizar todos os canais que falam sobre a palavra de Deus. E então eu estou aqui com um canal exatamente falando da palavra de Deus. E digo a todos aqueles que assistir, não ignore a palavra de Deus, não ignore o que nós estamos falando aqui, não é de nós. Hoje eu conto o meu testemunho, mas no contar o meu testemunho, tenho que falar de Jesus, eu tenho que falar das maravilhas, dos benefícios que o Senhor Jesus faz por nós. Então, são coisas maravilhosas, coisas gloriosas, dignas de ser exaltada, glorificada. E por isso eu peço a você se inscrever no nosso canal, nos ajudar, divulgar esse canal, fazer esse canal crescer. Vamos dizer assim, eu serei um instrumento de Deus para estar aqui gravando vídeo para vocês. Vocês também serão ferramenta aí para nos ajudar a crescer, para que alcance com mais pessoas. Que as pessoas, irmãos, são assim, elas vejam um se inscrever e vão se inscrevendo muitas vezes, e aí tu te inscreve, o outro se inscreve, e assim vai indo, aí já vai chamando a atenção daquele outro lá, e vai passando um para os outros. Quando veja, está um canal, vamos dizer assim, mundial já, com bastante pessoas que assistem, pessoas que se inscrevem no canal, e assim a palavra de Deus está sendo glorificada, e eu também estou sendo ajudado também, com o nome de Jesus ser glorificado. É tudo, vai ser a palavra de Deus glorificada, a gente também ajudando, nosso canal também, e o nome do Senhor sendo glorificado na nossa vida. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Eu quero contar o meu testemunho. Eu não vou ler a Bíblia neste momento, porque eu quero contar o meu testemunho. Eu me converti quando eu tinha 16 para 17 anos. Eu aceitei a Jesus como Salvador. Mas antes de aceitar a Jesus, eu morava na colônia. E morava na colônia e nunca tinha vindo, no caso, na cidade eu nunca tinha vindo. Então eu não conhecia a cidade.
e morava lá na colônia, me criei na colônia. Fiquei lá mais ou menos até os 14 anos, mais ou menos. E eu fiquei na colônia. Depois meus pais vieram para a cidade, deixaram a colônia, nós também tivemos que vir, porque nós éramos menores e viemos para a colônia. Eu e meus irmãos, aí viemos para a colônia. Mas lá na colônia, eu e a minha família não conhecia Jesus. Meu pai nunca se converteu. E ele era uma pessoa que ele não cria na palavra de Deus, não cria em Jesus. E a gente viveu ali numa vida, vamos dizer assim, de sofrimento. Nós éramos de uma família pobre, e então tinha aquela vida ali de muito sofrimento, de muita pobreza. Na nossa vida era muita pobreza mesmo. Mas é como diz, Deus sempre cuida da gente. Mesmo muitas vezes a gente não está servindo a Deus, mas Deus tem aquele plano conosco que nós não sabemos. Eu mesmo passei, passei muita fome mesmo quando era pequeno, passei fome, frio também, porque a gente, como meu pai era pobre, não tinha, então a gente com 8 anos de idade, 6 anos, 7 anos de idade mais ou menos, eu já estava trabalhando, ajudando meu pai. E muitas vezes a gente ia quando eu não ia trabalhar com meu pai, eu ia para os matos, cortar lenha, que era fogão a lenha que a gente tinha. E aí eu tinha que ir lá buscar lenha, trazer aquelas lenhas pesadas nas costas, muitas vezes com fome. Mas eu tinha que trazer aquelas lenhas, porque se a gente não trouxesse, chegava em casa, o pai da gente passava o laço na gente, batia na gente, então era obrigatório levar aquela lenha. Então eu tinha a obrigação de levar aquela lenha para casa, muitas vezes com fome, mas eu levava aquela lenha para casa. E para que meu pai chegasse em casa e aquela lenha estivesse em casa, porque meu pai bebia, e se chegasse não tivesse aquela lenha em casa ali para ele poder acender o fogo, é certo que o laço era certo. Então a gente já fazia aquilo ali, porque era obrigado a fazer. Então a gente sofreu muito. E além disso, muitas vezes a gente tinha que trabalhar para poder se alimentar. Naquele tempo a gente trabalhava com o tempo no inverno mesmo, na colheita do milho, e a gente ia para lavoura de milho, colher milho ali, que o meu pai empreitava ali, e eu ia muitas vezes, quando eu ia sempre ajudar ele lá, eu ia sem chinelo, pé descalço, sem nada, sem chinelo, com a geada fria, mas frio mesmo, gente. Muito frio ali, eu passava com os pés, chegava a ficar entanguido de frio. Então era um frio extremo mesmo, imagina. A gente, agora que a gente sai na rua com uma geada, a gente nem aguenta agora. Mas infelizmente eu tenho certeza que eu aguentaria, porque Deus já tinha plano na minha vida. Aí Deus me cuidou naquele momento, eu tenho certeza que era a mão de Deus que estava sobre mim ali. Deus tinha plano na minha vida. E a gente enfrentava aqueles frios, saía ali sem chinelo, com aquela geada branquinha, pisando no pé no chão, e muitas vezes com a calça ou de calção, com a camisa curta, sem um brujão, sem nada. E muitas vezes aqueles invernos, que hoje nem faz tanto inverno como fazia antigamente, aqueles invernos frios, que aquele inverno tem inverno que não sai sol. Então os piores invernos, às vezes quando cai uma geada e sai um sol, logo ali por 9 horas da manhã o sol começa a aquecer, a gente já se alegrava. Mesmo assim seria frio até aquele período. Mas tinha momento que não saía o sol, aí o frio estendia até meio-dia ou até mais, porque o sol não aparecia. E ali estava eu que não tinha nem força para agarrar uma espiga de milho. E estava ali trabalhando. E se eu não fizesse ali, meu pai batia em mim, me puxava. Eu estava ali fazendo ali. E tudo isso eu estou contando para ver
quando Deus tem promessa conosco, e talvez esse vídeo vai chegar a algum jovem também, adolescente aí também, que os seus pais maltrataram quando era pequeno, ou é maltratado pelos seus pais, e os seus pais muitas vezes não se importam com você, e você vive essa vida aí maltratado, mas não esqueça que quando o teu pai está aí te maltratando, a tua mãe, como a gente vê até na televisão, muitos filhos que são maltratados pelos pais, e é bem provável que esses filhos têm promessa de Deus na vida deles, porque Deus é tão bom. Eu sempre digo, Deus é bom, porque Deus é bom que Deus é bom. O melhor amigo seu é Deus. E às vezes, Deus, a gente nunca pode esquecer de Deus, esquecer do nosso Criador. Que quando muitas vezes a mãe, o pai, te desampara, não quer você, não se interessa por você, Deus se interessa por você. Pouco tempo teve uma história aí de um menino que foi colocado lá num latão, ali com sede, com fome, pobre criança. E quando eu vi aquela história ali, a gente vê quanto tem pai cruel, pai que não tem amor pelos filhos, entendeu? E não sente aquele amor pelos filhos, mas quando esses pais não se importam com os filhos, Deus não se importa. Deus não se interessa. Porque Deus, ele acompanha o teu sofrimento. Acompanha o nosso sofrimento, acompanhou o meu sofrimento no tempo de criança e viu o meu sofrimento. Por isso nós podemos louvar a Deus e glorificar a Deus. Ele nunca esquece da gente. Ele chegou a dizer, ainda que a mãe e o pai se esquecessem do filho. Como tem muitas mães que se esquecem do filho, e pais esquecem os filhos, maltratam os filhos, que maltratam os seus filhos, mas Deus não se esquece. Deus não se esquece da gente. Então é importante saber que o nosso Deus é muito bom para nós. É muito amoroso, muito misericordioso. E eu creio que foi Deus que tinha promessa na minha vida e me guardou. Porque o meu pai, eu sempre fui, vamos dizer assim, o zero à esquerda em casa. Eu fui sempre o zero à esquerda. Quando ele servia a comida, ele alimentava todos os outros meus irmãos primeiro. Todos eram alimentados primeiro. Eu era sempre o último. E muitas vezes, se sobrasse, entendeu? Se sobrasse, e às vezes sobrava o resto. E aquele resto que eu tinha que comer ali. E aí eu era o que tinha que comia, se sobrasse, mas era aquele que tinha que ir lá buscar lenha, aquele que tinha que estar lá com uma lenha, então aquele que tinha a obrigação de fazer. E então exatamente o meu pai não se importava comigo, não se interessava comigo. Era como eu não fosse filho dele. Então era muito cruel. Então são um testemunho que a gente às vezes não fala, mas são coisas boas de falar, para exemplo para os pais de hoje. Se você não se importa com teu filho, começa a se importar com teu filho, com a tua filha, cuidar bem dos teus filhos. Por quê? Porque teu filho, e até para te honrar os teus filhos, e honrar a tua vida, que um testemunho desse é só contado, porque meu pai era assim, se meu pai fosse uma boa pessoa para mim, era o meu pai, é o meu pai, a Bíblia diz honrar o seu pai e a sua mãe, mas eu estou contando meu testemunho, estou falando aquilo que aconteceu comigo, mas sem que ele era meu pai. Mas se ele fosse uma boa pessoa, eu daria outro testemunho aqui. Então isso é importante para todos os pais, para todos aqueles que pensam ter filho, cuidar dos seus filhos.
não fazer decepção de filhos, entendeu? Ter todos iguais. Eu tenho os meus filhos também, agora tenho meus filhos, e tenho meus 3 filhos, tenho o Luca, o Guilherme, o Luca é o mais velho, o Guilherme é do meio, o José Otávio é o último, que é pequeno, mas eu não uso, quando Jesus entra na nossa vida, nós não usemos a mesma moeda com os nossos filhos que o nosso pai fez para nós. Ao contrário, tudo que eu puder dar para meus filhos, eu darei. Para todos eles, tanto o Luca, tanto o Guilherme, tanto o José Otávio, todos eu vou tratar do mesmo jeito. Todos são meus filhos, todos, vamos dizer assim, são os meus bebês, que eu chamo os meus bebês. Então são meus 3 bebês, não importa, o outro já é mais velho, mas para mim são. Então são todos bem tratados e eu não jamais fazeria a mesma moeda que meu pai fez comigo. Ter o mesmo tratamento de alimentação ou de qualquer coisa. Entendeu? Isso é importante, gente. Por isso que eu digo que é importante passar esse vídeo para muitas pessoas, que no mundo a gente vê tanta criança sofrendo. Não há necessidade de fazer as crianças sofrer. Se Deus te deu filho, é para você amar, é para você cuidar, é para você proteger. É você ser um exemplo de pai, ser um exemplo de mãe, para que seus filhos vejam você, que você é um bom homem, que você é uma boa mulher, que cuida bem dos seus filhos, que Deus te deu. É importantíssimo essas coisas. Mas eu louvo a Deus que enquanto meu pai não se interessava por mim, Deus do céu estava olhando para mim. E isso sempre aconteceu na Bíblia. Quando nós olhamos a história de Davi, Deus é Deus, irmão. Quando a história de Davi, quando Samuel foi na casa de Jessé, chegou lá, Jessé passou os seus 6 filhos, que eram aqueles filhos dele lá que estavam lá na guerra, que eram soldados que estavam na guerra, aqueles filhos que estavam bem de saúde, estavam lá, e passou todos e na presença de Samuel. E nenhum Deus mostrou para Samuel. Passou todos ali na crença de Jessé. Não, agora vão levar um desses meus filhos. Um desses será o escolhido do Senhor. Um desses será rei em Israel. Mas o Deus poderoso, que tudo vê, sabia quem. E Deus o surpreendeu Jessé. Por que Deus surpreendeu? Aí o Samuel disse, acabaram-se os meninos. Ele disse, olha, tem um lá no campo. Ele que diz, olha, tem um lá, mas ele só presta para cuidar da ovelha. Ele só cuida de ovelha, não tem experiência de guerra. Samuel olhou e disse, traz esse aí. Enquanto ele estava pensando que só prestava para cuidar da ovelha, era naquele jovem que era Davi, que estava lá no campo cuidando de ovelha, que tinha um bom coração, que agradou o coração de Deus, que alegrou ao Senhor. Por que alegrou? Porque Deus sabia que ali havia um corajoso, um valente. Valia um homem ali que tinha amor no coração. Tinha um homem ali que estava ali para defender as ovelhas de unha e dente. E era corajoso. O pai de Davi não viu as qualidades de Davi. É por isso que eu estou dizendo, nunca despreza os teus filhos. Cada um tem uma qualidade, cada um tem um valor. E você não sabe quem Deus escolheu. Você não sabe qual Deus tem chamada. Muitas pessoas se decepcionam por causa disso. A ver, Deus tem chamada. Que vergonha para o pai de Davi. Que vergonha para Jessé. Qual ele deveria de fazer? Ele deveria de ter trazido todos, chamado a Davi, levado para lá também, mas o orgulho, a soberba, achando que Deus não tinha nada com Davi, achando que Deus não se interessava por alguém que cheirava ovelha, era o contrário.
Quando chamaram Davi, Davi não é mesmo, ainda não tinha sentado na mesa, quando apareceu na porta, Deus falou a Samuel: esse é o menino, unge a rei. Deus escolheu alguém desprezado pelo seu pai, ali Deus escolheu para rei em Israel. Então é Deus o que faz a escolha para nós. Então o dever dos pais é cuidar dos filhos para Deus, é cuidar da família para Deus. Quando você cuida da família, dos teus filhos, você não está cuidando só para ti, você está cuidando para Deus, você está protegendo teus filhos, para que Deus mais tarde escolha um para pastor, outros para cantor, e na igreja servir ao Senhor. É assim que devemos nos comportar. Nunca decepciona, nunca tenta dizer que um é melhor porque nasceu primeiro, porque é mais bonito, ou porque estuda melhor. Então as pessoas têm muita diferença. Então isso é preciso ter cuidado com isso. E não sei, ainda de dizer para você, pai e mãe, que faz isso, é pecado. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada dessas coisas, não. Quando Deus colocou no mundo teu filho, a tua filha, quando veio ao mundo, saiu do teu ventre, Deus colocou aquilo ali não como objeto. Deus começou uma alma preciosa, uma vida. Quem Deus ama. Quem Deus tem projeto. Então cuida. Cuida daquilo que Deus te deu. Zele pelos teus filhos. E logo depois eu trarei um vídeo também aqui, que eu vou, mas aí não será o meu testemunho. Eu vou trazer um vídeo também para os pais, para os filhos, zelar pelos pais também. Porque tem tudo isso. Eu gosto do evangelho porque é completo. Não deixa ninguém decepcionado. Assim como os pais têm que cuidar dos filhos, os filhos também têm que cuidar dos pais. Mas como eu estou dando o meu testemunho aqui, da minha história que aconteceu, que meu pai não se importou comigo, mas Deus se importou comigo sim, porque eu estou aqui. Aí o que aconteceu? Ninguém era crente, nem a minha mãe era crente, ninguém. Aí a minha mãe tinha uma opressão sobre ela, uma opressão terrível. Satanás mandava a minha mãe tirar a vida dela, mostrar para ela as cordas para ela tirar a vida dela. Então era terrível, o diabo mandava a minha mãe se matar. A minha mãe ia lá nas benzedeiras, e a benzedeira fazia o rezo por ela, ela pegava a defumação, colocava nas portas, mas aquilo nada adiantou. Ia nos benzedores, nos curandores, e ia lá, mas nada adiantou. Ela continua, o demônio continuava tentando matar minha mãe. Sempre tentando matar minha mãe. Aí ninguém era crente. Mas aí foi um certo dia, uma amiga da minha mãe lá convidou ela para ir na igreja. Aí ela foi na igreja. A igreja que ela foi lá em Canguçu. E quando ela foi na igreja, até eu sem a igreja Brasil para Cristo. Entendeu? A Igreja Brasil para Cristo daquele lá há 40 anos atrás. Então era uma igreja naquele tempo abençoada, uma igreja abençoada de Deus, a Igreja Brasil para Cristo. E a minha mãe aceitou Jesus lá. E foi para lá, a minha mãe aceitou Jesus. E meu pai não foi, ele não aceitou Jesus, nunca aceitou Jesus. Mas a minha mãe aceitou Jesus. O primeiro que aceitou Jesus foi a minha mãe. Aí ela aceita Jesus e meus irmãos vão com ela na igreja, porque eram os dois que eram menores, e com ela na igreja, lá em Canguçu. Aí eu não ia, eu ficava em casa com os meus outros irmãos. E aí a minha mãe veio contando sobre a igreja, contando sobre Jesus, aceitar Jesus. E eu fiquei observando aquilo. Quando a minha mãe aceitou Jesus, eles começaram a contar história de Jesus que eu nunca tinha ouvido. E meus irmãos que eram pequenos, eles cantavam algum hino, uns pedacinhos dos hinos que eles pegavam na igreja, aqueles pedacinhos. E quando eles cantavam aqueles pedacinhos de hino, aqueles hinos falavam comigo.
Naqueles hinos eu sentia algo diferente. Eu sentia algo diferente. Naqueles hinos, vamos dizer assim, eu sentia a presença de Deus, sentia o Espírito Santo. Eu sentia Deus naqueles hinos, me trazia uma alegria. Eu nunca tinha entrado na igreja, mas aquele simples hino falava comigo. Aí eu comecei a botar na minha cabeça, um dia eu vou ser crente. Quando eu crescer, eu vou aceitar Jesus, eu vou ser crente. Deus começou a falar comigo lá na colônia. Quer dizer, isso é a prova. Deus me chamando. Deus dizendo, eu tenho plano na tua vida. E uma certa vez eu estava na colônia, e em sonho, Deus já fala com sonho sempre comigo. Eu estava dormindo, eu vi Jesus vindo nas nuvens com muitos dos anjos. Eu não entendia tudo aquilo, mas eu só vi que Jesus apareceu sobre as nuvens do céu, vindo sobre as nuvens naquele sonho. E eu disse, Jesus está voltando. Entendeu? Deus falando comigo que ele ia voltar. E eu disse, quando eu ficar grande, eu vou ser crente. E outra coisa, quando eu olhava para as nuvens do céu, depois que a mamãe se converteu, eu via algo diferente. Eu olhava para as nuvens e via algo como eu via Jesus. Eu sentia aquela paz, que era Jesus. Que era a gente, hoje eu sei que Jesus está dizendo, eu estou contigo. Eu não te deixo, eu vou ficar contigo. É por isso que eu estou dizendo. Enquanto meu pai me colocou a zero à esquerda, Jesus estava me chamando. É como Jesus dissesse, tu não quer o teu filho, eu quero para mim. É isso que eu estou dizendo para você, jovem. Que se o teu pai, tua mãe não gosta de você, te desampara, te maltrata, vem para Jesus. Vem para Jesus, vai para os braços de Jesus. Tua mãe não te quer, teu pai não te quer, mas Jesus disse, eu quero você para mim. Jesus está dizendo, eu te amo, eu preciso de você. Dá o teu coração para Jesus, ele precisa de você. Ele ama você. Ele se interessa por você. Teu pai põe defeito em ti, tua mãe põe defeito em ti. Diz que você vai ser isso, diz que você vai ser aquilo. Crê em Jesus. Crê em Jesus. Você que assistiu esse vídeo jovem, quem sabe terá a mesma história minha ou parecida, e você vê a tua família te desprezar. Olha para Jesus. Percura a igreja evangélica, aceita Jesus. Começa a guardar-se para Jesus. Começa a conversar com Jesus. Começa a dizer para Jesus, Jesus, eu vou te servir. Deixa ele entrar, incrível que pareça, ele entrou na minha vida. Quando a minha mãe se converteu, Jesus entrou na minha vida. Eu passei a sentir Jesus. Meu pai ainda continuou me desprezando, mas Jesus não. É como você sentiu o abraço de Jesus. Jesus te dá um abraço, aquele abraço apertado de Jesus. Aquele abraço, aquele carinho que o pai não dava, mas Jesus dá. É por isso que eu digo. Nunca despreze a Cristo. Nunca despreze o Papai do céu. Falha todo mundo. Falha a família. Falha os amigos. Falha pai. Falha mãe. Mas ele não falha. Ele nunca deixa a gente. Incrível que pareça. Ele nunca esquece da gente. Todos esquecem da gente. Irmãos, amigos, parentes. Todos. Ele não esquece. Quantas histórias de pai e mãe que os filhos cometeram delito, foram para a prisão e ninguém mais foi lá ver. Ninguém foi mais visitar aquele filho, o irmão não foi, a irmã, ninguém se importou mais. E aquela pessoa foi lá para a prisão, fez uma coisa errada, foi para a prisão. Mas aí Jesus vai lá na prisão. Aí Jesus chega na prisão e diz, eu estou aqui, eu vou te salvar. Eu te amo. Vocês estão vendo?
o que é servir a Jesus. Estou vendo o significado de servir a Jesus. Entendeu? Servir a Jesus, gente, não é ir numa igreja. Não é apenas tomar uma ceia, não é apenas descer um batismo numa igreja. É ter um amigo. É ter alguém por perto para nos defender. Glória a Deus. Servir a Jesus é quando você está na luta, na dificuldade. O que Jesus faz? Jesus põe na frente sua. Quando aquele adversário grande vem para te derrubar, para te derrotar, Jesus diz, opa, eu estou aqui. Ele chega na frente, te defende, te guarda. É por isso que Davi falava. É por isso que Davi dizia no esconderijo do Altíssimo. Eu na sombra do Onipotente eu descansarei. É por isso que Davi dizia, não temerei o mal, o Senhor é comigo. Jesus chegou para Davi, ou Deus chegou para Davi, tanto como estamos falando em Deus, estamos falando de Jesus, que é a mesma coisa, irmão. Dá aquele abraço em Davi. É como dissesse Davi, se você estiver na sombra da morte, eu vou te segurar. Só eu. Olha bem, gente. Só Jesus. É isso que eu estou dizendo. Passa esse vídeo para outras pessoas. Não tem amigo neste mundo, todos os falham. Como nós falamos, nós sabemos casos de mãe que abandonou filho, pai que abandonou filho. Quantos casos? Nós sabemos de casos cruéis, mas nós não sabemos nenhum caso que Jesus abandonou alguém. Apresente, por favor, quem Jesus abandonou. Apresente quem Jesus se esqueceu. Apresente. Me mostre alguém que um dia Jesus Nazareno deixou. O Cristo vivo abandonou. Apresente, gente. Se inscreva no canal e apresente a pessoa que Jesus abandonou. Se aparecer alguém dizendo para ti, eu digo que essa pessoa é um mentiroso. Nunca abandonou ninguém. Ele disse, aonde você estiver, eu estou contigo. Eu não te deixo. Eu sou teu amigo. Jesus é o teu amigo. Todos te abandonam, mas Jesus não te abandonou. Se você está desviado, não ouviu esse vídeo, corra para o braço de Jesus. Alguém te decepcionou na tua igreja, te entristeceu. Não foi Jesus que usou aquela pessoa. Foi o diabo que usou. Corra para o braço de Jesus. Diz, Jesus, eu estou voltando. Volte para o teu amigo. Ele quer te abraçar. Ele está te chamando.